Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre alguma coisa que mexe muito com as pessoas, mexe muito com a cabeça das pessoas, que é queda de cabelo. Desculpe o trocadilho. Pois é, você já notou ou tem notado fios de cabelo aí no seu travesseiro, ou então no ralo aí do chuveiro, ou então tem notado alguma falha aí na sua barba? Pois é, isso pode ser o que nós chamamos de alopécia. Pois é, e esse programa então foi feito especialmente para você que está tendo esse problema, né? Então vamos lá. O que é a alopécia? A alopécia nada mais é do que essa queda de cabelo que pode ter várias causas. Dentre elas, uma das principais causas é o que nós chamamos de alopécia androgenética, que ocorre aí no homem até mais ou menos os seus 50 anos de idade, ou daí para mais, mas em geral até os seus 50 anos de idade, que é aquela calvície em que a pessoa começa a ter aí as entradas maiores aqui na testa, ou então aqui no topo da cabeça, começa a ter aí uma falha maior aí do cabelo, né? E na mulher, ela pode ter também a alopécia androgenética, que começa a ter uma rarefação aí dos cabelos no couro cabeludo como um todo, mostrando aí, muitas vezes você olha aí em cima da cabeça da mulher e observa assim que dá para ver perfeitamente o couro cabeludo. O cabelo não é o suficiente para tampar aí o couro cabeludo. Existem outras formas, por exemplo, a alopécia areata, que é uma falha localizada aí do cabelo, ou da barba. Então formam-se verdadeiras áreas arredondadas com falha de cabelo, né? De cabelo ou de barba. Existe também essa alopécia areata, por sinal, ela tem um componente autoimune. Trata-se de uma doença chamada de doença autoimune, porque o próprio organismo cria anticorpos anti-folículo piloso e aí agride o folículo piloso, não deixando crescer cabelo numa determinada região. Você pode ter a alopécia também por algum tipo de produto químico que você possa estar utilizando no cabelo, ou até mesmo a ingestão de determinadas substâncias, principalmente a nível de medicamentos, são as quimioterapias, que são o que mais podem gerar queda de cabelo momentaneamente. Você pode ter a queda de cabelo por estresse orgânico, por exemplo, indivíduos que estão enfrentando algum processo infeccioso relativamente forte, ou com febre, ou então no pós-cirúrgico de alguma coisa, ou então no pós-parto, pode eventualmente cursar aí com queda de cabelo. E isso ocorre aproximadamente com 60 até 90 dias após o evento traumático, por assim dizer. E não só o evento traumático de ordem
orgânica, mas também eventos traumáticos de ordem psicológica também podem gerar isso. Pessoas muito ansiosas ou deprimidas ou que estão sob estresse psicológico intenso podem também ter quedas de cabelo, né? E tem a alopecia cicatricial, em que o organismo acaba tendo aí uma cicatriz na região do bulbo capilar, e aí nesse caso de alopecia cicatricial, que é um pouco mais raro, mas ele é definitivo, essa alopecia. Então ocorre, por exemplo, numa doença chamada líquen plano. No lúpus eritematoso sistêmico também pode gerar esse tipo de alopecia, que não tem aí um retorno. Então, nós sabemos que, de um modo geral, o ser humano tem em torno de 100 a 150 mil fios de cabelo na cabeça, e perde em torno de 100 a 150 fios de cabelo por dia. Isso é o normal. Mas quando isso está muito mais do que 100, 150 tal, já caracteriza a alopecia. E existem várias causas de alopecia. A primeira delas é chamada de alopecia androgenética, que ocorre principalmente no homem até os seus 50 anos de idade, ou muitas vezes até um pouco mais, em que ele começa a ter aí as entradas um pouco mais acentuadas aí na testa, um pouco acima, e no topo da cabeça, que ele começa a ter a rarefação dos fios de cabelo, né? Já na mulher, nós temos também a alopecia androgenética, que pode ocorrer na mulher após a menopausa, com rarefação aí dos pelos do cabelo, e aí a gente vê que fica muito rarefeito aí o cabelo. Isso é uma alteração hormonal e depende de cada indivíduo, e tem um componente genético. Aí tem pessoas que isso é mais acentuado e tem pessoas que não, que isso daí é alguma coisa que ocorre com menos intensidade. Existe a alopecia areata, que é uma alopecia de cunho reumatológico, em que existe um componente autoimune, ou seja, o próprio organismo produz anticorpos contra o folículo piloso, não deixando ele crescer numa determinada região. É quando se observa aí uma clareira bem delimitada, ou no couro cabeludo, ou na região da barba, e a pessoa até se assusta, parece aí uma moedazinha de falha, bem arredondadinho. Isso é um componente autoimune. Existe também a alopecia por qualquer agressão, tanto física quanto psicológica, por exemplo, indivíduos que estão na vigência ou após um processo infeccioso razoavelmente grave, inclusive com febre acentuada, podem evoluir com a alopecia depois aí dos seus 40, 50, 60 dias, ele pode começar a ter essa alopecia. Você pode ter alopecia também por uso de determinados medicamentos, principalmente quem faz quimioterapia. A quimioterapia é uma condição que pode levar também à queda de cabelo. Existe a alopecia cicatricial, que é aquela que ocorre naqueles indivíduos que têm aí líquen plano ou lúpus eritematoso, em que você tem a destruição dos folículos pilosos. Esse tipo de alopecia é bastante raro, porém mais grave, porque ela não tem um retorno. O que a gente orienta é assim: se você está visualizando que você tem aí uma alopecia,
é importante que você procure aí uma orientação médica para que o médico faça aí um exame, verifique o que é que está acontecendo com você. Existem determinados tipos de procedimentos que são feitos e cada tipo de alopécia requer um tratamento diferente. Então, por exemplo, o dermatologista ou o médico especialista em clínica médica, ele pode fazer a observação clínica mesmo, ou utilizar aí uma espécie de uma lupa, fazer uma dermatoscopia, uma tricoscopia, ou então fazer aí uma análise bioquímica através de exame de sangue para ver se de repente tem algum tipo aí de deficiência nutricional, falta de ferro ou de alguma substância química, ou então se você está tendo alguma alteração hormonal. Isso é importante porque cada tipo de, como eu falei, cada tipo de causa vai requerer um tratamento específico. O tratamento, basicamente, para a alopécia envolve aí tratamentos tópicos com cremes, pomadas, loções ou eventualmente aí medicamentos para serem tomados ou então para serem aplicados aí com microinfusões no próprio couro cabeludo, com seringas e tal. Pode ter um tratamento com aplicação de laser. Muitas vezes você pode utilizar aí transplante ou implante capilar naqueles casos em que os resultados químicos ou medicamentosos não têm funcionado. Pode-se aplicar ou fazer aí o implante, retirando aí cabelos em regiões menos expostas e implantando aí na região onde está tendo a falha. Ou seja, cada caso tem uma resposta diferente, um tratamento diferente com uma resposta diferente. O importante é que você perceba que se essa queda de cabelo está sendo de uma forma acentuada, se está vendo que está vendo alteração da pele, do couro cabeludo, vermelhidão, coceira, tal, procure de imediato orientação médica, porque afinal de contas a gente sabe que as respostas que você observa do tratamento para a queda de cabelo são um pouco mais prolongadas, porque depende de você observar o crescimento do cabelo. E o cabelo cresce muito lentamente. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente no cabelo normal, aproximadamente ele cresce 1 centímetro por mês. E aí você vai demorar 1 mês para perceber se aquele tratamento que você instituiu está surtindo efeito ou não. Então por hoje é só, e na próxima semana estarei aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até a próxima semana!